À primeira vista, essas prévias do PSDB que vão escolher o candidato do partido à presidência da República parece até um fato irrelevante, mas não é, porque serão essas prévias que vão definir a tal da terceira via, ou seja, um candidato com mais ou menos potencial eleitoral para enfrentar a dupla que é o Bolsonaro e o Lula. Como a gente sabe, o quadro ainda está instável em termos, de candidatos fortes à presidência da República. Por quê? Porque o Bolsonaro, que até aqui tem se vangloriado de haver, em parte, desgastado a CPI da Covid, ele está aí encalacrado com o preço da gasolina. E ontem chegou até denotar certo desespero quando ameaçou privatizar a Petrobras para se livrar do preço da gasolina, como se isso fosse resolver alguma coisa. Já o Lula, no PT, que está bem acima do Bolsonaro nas pesquisas, está também meio hesitante quanto a dizer se é ou não é candidato. E o seu principal pró-homem do partido, que é candidato ao governo de São Paulo, foi hoje dizer aos empresários que o Lula não é um homem de esquerda, mas de centro-esquerda. E a gente verifica a importância dessas prévias do PSDB, porque é lá onde se desenvolve uma luta meio intestina, não só entre os tucanos, mas principalmente da grande mídia ou do grande empresariado com o governador de São Paulo, João Dória. João Dória, que é um homem milionário, foi um dos candidatos que apresentaram o maior patrimônio pessoal de 179 milhões de reais. O Dória está sendo contestado pelo novício governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de 36 anos. O Dória tem 63. Mas o Eduardo tem o patrocínio absoluto dos meios de comunicação e, aparentemente, do grande empresariado. Leia-se aí também tucanos do tipo Jereissati, e dizem que até o Fernando Henrique Cardoso que estaria em cima do muro para ver quem tem mais força. A grande mídia aposta no Eduardo Leite, porque é um privatista daqueles bem selvagens, lá no Rio Grande do Sul, arrasou com todas as estatais, vendeu a preço de banana, aquela companhia de eletricidade fundada pelo Leonel Brizola depois da encampação das empresas americanas. E não foi só isso. Ele, para zerar a dívida, vendeu praticamente tudo que era estatal. E por isso, claro, que a mídia, que é sócia nesses negócios principalmente, o tem como a grande bandeira para a eleição de 2022, inclusive contra o Bolsonaro. Eduardo Leite, como a gente sabe, é também um candidato que se declarou gay recentemente, dentro de uma plataforma ali também midiática para elevá-lo, como um tipo jovem e que atrairia assim facilmente o apoio dos modernistas ou pseudo-modernistas para a sua luta ali, no meio da renovação dos costumes, segundo ele próprio, mas também para iludir aquela juventude IUP do Brasil que quer ver alguém menos carrancudo do que o Bolsonaro. O fato é que jogaram o Dória às feras, e o Dória está lá sozinho, mas também com aquele poder imenso do estado de São Paulo e parte do empresariado, calçando a sua candidatura nessas prévias. Ninguém sabe se o Dória vai conseguir vencer o Eduardo Leite
A gente diria que dificilmente, mas eleição, como a gente sabe, é uma eleição interna, não é? É uma prévia do PSDB, a gente não sabe, não pode garantir quem vai ganhar. Mas tem aqui, por exemplo, essa notícia do Globo, que é uma notícia caracterizadamente a favor do Eduardo Leite. O que diz? Diz que o Dória se nega a participar do primeiro debate das prévias do PSDB com Leite e Virgílio. O Leite é o Eduardo Leite e o Virgílio é o Arthur Virgílio, é prefeito lá de Manaus. Só que o Arthur Virgílio não tem cacife para enfrentar esses dois candidatos e dizem até que na hora H ele vai abrir para um dos dois, possivelmente o Dória. Mas aqui é que está a notícia, não é, do Globo, dizendo que o evento organizado pelos jornais O Globo e Valor acontecerá na próxima terça-feira com os demais pré-candidatos. O governador João Dória disse que não vai participar desse debate e que, bom, o debate será transmitido pelo Globo, os sites do Globo e Valor, e será transmitido também em tempo real pelos sites e redes sociais dos dois veículos. Na carta em que comunica sua ausência, o governador alega que o PSDB não dialogou previamente com os candidatos sobre as regras, que o formato não permitiu o entendimento entre todos. Olha aí uma denúnciazinha do Dória contra esse esquema. Agora, passando para o Bolsonaro, a gente vê essa excelente análise da Ana Flor, que é comentarista da Globo e também desse canal da Globo G1. Ela diz que, ao falar de privatização da Petrobras, Bolsonaro tenta atrair apoios perdidos para 2022. E que apoios são esses? É justamente o apoio do grande empresariado, do poder econômico e também midiático. E ela diz que Bolsonaro tem vontade de privatizar a Petrobras, nada mais é do que uma tentativa de reaproximação com os setores do mercado financeiro que já abandonaram o governo e procuram outra opção para apoiar em 2022. Eu duvido que esses grandes setores tenham abandonado o Bolsonaro. Eles podem estar com o pé atrás, porque se houver, não é, mesmo que seja que ocorra a escolha do Eduardo Leite ou do próprio Dória como candidato da terceira via, será difícil emplacar um candidato forte com a envergadura tanto do Bolsonaro quanto do Lula, não é? Porque aí vai exigir muito investimento e eu não sei se haverá tempo para isso. Ela diz também que o presidente se queixou de que o aumento da gasolina é sempre apontado como culpa dele e repetiu a argumentação de que ele pouco pode fazer frente ao preço que a Petrobras cobra nos combustíveis, atrelado ao preço internacional do petróleo. Não se engane, Bolsonaro não quer a Petrobras privatizada. Também não quer Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal vendidos, assim como já se opôs à privatização da CEAGESP ou às operações do Porto de Santos. Ela tem razão aqui, não é? Porque o Bolsonaro sabe que isso não vai atrair apoio popular para ele e pode até desencadear uma crise. E nessa crise, não é? Se ele se meter a besta e privatizar a Petrobras, ele vai pagar aquilo muito caro, inclusive no próprio Exército, nas Forças Armadas, que são a favor da Petrobras. Isso para não falar na grande maioria do eleitorado brasileiro que confia na Petrobras. E por que confia na Petrobras? Justamente porque sem a Petrobras, como é que o governo vai ficar na defesa dos preços da gasolina, do gás liquefeito e do diesel, né, principalmente? Porque seria
jogar a Petrobras às feras, não é? E sim, aquelas feras do mercado internacional, que aí sim teriam todas as vantagens, né, de ganhar muito mais dinheiro ainda do que já ganham com essa política meio frouxa da Petrobras. Já quanto ao PT, a gente vê alguma hesitação em termos de candidatura do próprio Lula, não é? Ele ainda não colocou a sua candidatura como uma questão definitiva. Ele diz que tem 76 anos, vai completar 77 no próximo ano, né? E está meio indeciso quanto a isso. O que isso, em termos de política, isso causa sérias avarias eleitorais, principalmente, porque o militante petista, principalmente, que é sempre aguerrido, ele vai se sentir ali um tanto vulnerabilizado. Mas vamos ver aqui o que diz o candidato, não é, ou pré-candidato Haddad, tanto ao governo de São Paulo, com sérias chances de ser candidato a governador, quanto à presidência da República, no caso do Lula desistir de lutar pela sua própria candidatura, seu próprio nome. Então diz aqui o jornalista Lauro Jardim, né, muito bem informado lá do Globo, que em encontro com empresários, Haddad fala de corrupção, Lula, Dilma e diz que PT não é de esquerda. Olha, quando a gente vê aí a esquerda assomar novamente aí na América Latina toda, né, ganhando praticamente em todos os países, inclusive ali na Colômbia, onde o candidato de esquerda, o Gustavo Petro, ameaça o domínio absoluto não só do atual dono da política, o Uribe, não é, o senador o Álvaro Uribe, como também toda a oligarquia, né, que domina aquele país há mais de 100 anos. Então o Haddad diz que o PT não é de esquerda, é de centro-esquerda. Claro que ele falava para empresários. E aí Fernando Haddad foi o centro de um jantar com empresários, altos executivos e banqueiros promovido ontem em São Paulo, no caso anteontem, não é? Pela Esfera Brasil. Diante de cerca de 20 convidados, Haddad deu alguns recados, boa parte deles com o objetivo de tranquilizar a elite empresarial, se Lula vencer a eleição de 22. Em tópicos, eis o que disse Haddad. O PT não é um partido de esquerda, mas de centro-esquerda. Haddad jogou o fracasso econômico da era PT no colo do governo Dilma. Fez questão de defender os anos de Lula na economia. A grande vingança de Lula será fazer o Brasil crescer novamente. Houve corrupção na Petrobras no governo Lula, mas eram ações de diretores da empresa sem o conhecimento de Lula. Posicionou-se contra a autonomia do Banco Central conforme o projeto sancionado por Jair Bolsonaro meses atrás.